A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet, que traz pra gente esses momentos tão bons, né? De contato com a doutrina espírita, de contato com as verdades espirituais que tanto melhoram, né? O nosso dia. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você que está aí junto com a gente nesse nosso programa Palavras para a Alma. Muitas pessoas me falam que escutam um programa cuidando da casa, cuidando das coisas. Então, para você aí que está lavando louça, que está fazendo comida para sua família, para você que está cuidando dos afazeres que às vezes são tão cansativos, o nosso abraço, viu? Tamo juntos. E como a gente está na semana aí do Dia dos Pais, né? Ontem foi domingo, Dia dos Pais, e vamos passar a semana toda lembrando desse dia bom. Eu trouxe para vocês uma página de Emmanuel, a única página que eu conheço que se refere ao pai de Jesus, chamada José da Galileia, que está no livro Levantar e Seguir. E essa página tem muita coisa especial, né? Muita mesmo, porque fala um pouquinho desse lugar paterno que o nosso pai terreno habita e também o nosso pai espiritual, que é Deus, né? Foi Jesus que trouxe essa noção de Deus tão próximo ao nosso coração, né? Vocês sabem que Moisés nos trouxe essa ideia de Deus único, que antes a ideia do politeísmo, de vários deuses, né? Não nos tornava irmãos. Quando Moisés traz essa unidade do monoteísmo, Deus é um só para todos, para toda a humanidade, é um Criador único, isso nos tornou iguais. E significa que não é o seu Deus, o meu Deus, é o nosso Deus. E se somos todos filhos desse Deus, somos todos irmãos, né? Então, essa fraternidade é uma evolução do pensamento para a gente sair do individualismo. Então, crer em Deus é também crer na humanidade. Crer em Deus é também sair do individual para o coletivo. Crer em Deus significa que a dor que habita meu irmão é minha também, como tudo aquilo que acontece comigo é do meu irmão também. E o processo evolutivo se dá sempre de mãos dadas, né? Ninguém evolui sozinho. Então, olha quantas consequências boas o entendimento de um Deus único vai trazendo para nós, inclusive, amparo e acolhimento. É tão bom a gente saber que não está sozinho, não é? Pode ser que as coisas não aconteçam como a gente quer, mas quando elas estão acontecendo e são difíceis, é muito bom ter um ombro amigo do lado. Isso só é possível, porque somos irmãos e temos um Deus que nos ampara a todos. Então a gente tem em José uma parcela disso. Esse homem anônimo, silencioso, que acolheu Maria numa tradição que mulher sozinha não ia muito longe. Uma mulher sozinha não dá conta. Então, hoje a gente tem muitas outras estruturas sociais que apoiam isso, mas na época de Maria e de José, uma mulher sozinha era muito, muito mal vista. E ainda mais tendo um filho não se sabe de quem, né? Então, amparar Maria foi mesmo o seu grande mérito. E no que ele ampara Maria e cuida dessa mulher durante a gravidez, né? A gente tem aquelas imagens emblemáticas de Maria num burrinho, José puxando o burrinho para chegar num lugar onde havia um recenseamento. E a gente tem lá o nascimento, numa estrebaria. Jesus chegou numa simplicidade sem par. Sem nenhum enxovalzinho, pensa. O que é isso, né? Apenas alguns poucos panos, mas tinha ali muito amor,
muita entrega. E aí, quando Jesus chega, a gente vê aquela imagem, os três, né? Eu imagino que José ajudou no parto da Maria, né? E então, olha só que coisa mais linda isso. Vieram reis magos, pastores, uma estrela, animais. Olha quanta coisa ao redor desse nascimento, mas tudo na simplicidade. E esse homem ali na proteção. Então a gente já tem aqui a primeira característica paterna de tanto tempo, né? Paternar é proteger, é cuidar, é sustentar, né? Ele sustentou ali aquela família. E naquele sustento da família, vocês devem estar pensando assim, mas hoje a mulher sustenta também. Sim, mas são sustentos em lugares diferentes, nem melhor, nem pior. O sustento paterno é diferente do sustento materno. E quando eu falo sustento, não é de dinheiro que eu estou falando. É de sustentação, é de ajudar a manter de pé. Se for através do dinheiro, ok, mas é de muitas outras maneiras. Sustentação espiritual, sustentação pela fé, sustentação pelas qualidades morais, pelos valores, sustentação de poder ficar junto, apesar das adversidades, né? Então, proteção, cuidado, sustentação. E a gente também tem em José o símbolo do trabalho, né? A gente sabe que ele era carpinteiro, que ele ensinou esse ofício ao seu filho. Então, olha aí, outro nível da sustentação, né? Quando a gente ensina para o filho um recurso para que um dia, quando a gente faltar, ele poder cuidar de si. Isso também é sustentação. José também tem um lugar interessante de resignação. Quando foi dada para ele essa tarefa, ele não ficou perguntando, mas por que eu? Mas como é que eu vou fazer? Será que eu tenho outra pessoa no meu lugar? Não, escolhe outro. Não, ele disse sim para isso. Assim como Maria também disse sim para o nascimento do nosso mestre. Então veja, há um lugar de resignação diante dos princípios divinos que a gente tem muito que aprender com José e com Maria, né? Sim, eu posso não saber porquê, eu posso não estar entendendo, mas eu digo sim para o que está emergindo na minha vida. Isso certamente vai me levar para um lugar melhor. Difícil agora, crescimento depois, né? Então a gente pode dizer sim, é muito importante dizer sim. E quando a gente diz sim, a espiritualidade maior encontra espaço para nos apoiar. Quando a gente resiste, quando a gente recusa, quando a gente diz não, fica muito mais difícil a espiritualidade apoiar a gente, né? Então, ao que a gente ainda está dizendo não, estamos com dificuldade de dar o passo que José da Galileia deu, de dizer sim, eu cuido dessa família, eu sou o patriarca, eu protejo em silêncio. E a questão do silêncio, então, aqui é preciosa, né? Então, eu vou ler aqui o trechinho de Emmanuel para a gente poder aprofundar essa reflexão. Então, ele diz: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Olha o que eu falei da sustentação. Entretanto, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Nunca abandonou sua carpintaria. Então a gente tem em José também o símbolo do trabalho. O trabalho, a resignação, o compromisso. Ele ficou até desenganar com essa família, né? A discrição, muita fé. Isso é maravilhoso. Responsabilidade, simplicidade. Continua Emmanuel aqui. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas cumprindo um édito de César e as que não mostram no templo e no lar, entre a adoração e o trabalho.
sem qualquer situação de evidência, José deu a Jesus tudo o que podia dar. A ele, o cristianismo deve a porta da primeira hora. Mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Olha só essa frase: José deu a Jesus tudo o que ele podia dar. Isso é precioso, viu, gente? Será que nós estamos dando tudo o que a gente pode dar no nosso lugar de proteção e de cuidado? E nós, enquanto filhos, já podemos olhar para os nossos pais e dizer: obrigado, porque você deu tudo o que podia dar para eu ser quem sou eu. A Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.